Hoje em dia, falar da misericórdia é muito difícil, porque é uma palavra muito conspurcada. Eu não sei se é mais conspurcada a palavra misericórdia ou a palavra amor. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo em nome da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. Meu nome é Atílio Faoro, com o objetivo de convidar a você a ajudar a aumentar e tornar conhecida a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É uma devoção que sempre marcou a história da Igreja e, como nós vamos ver no dia de hoje, Santo Agostinho, que viveu no século IV, já tinha não uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas uma prática, uma aceitação de um elemento importante da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a misericórdia do Sagrado Coração de Jesus. E eu então aproveito a festa de Santo Agostinho, que é dia 28 de agosto, para tratar da misericórdia do Sagrado Coração de Jesus. E na vida e na experiência, na santidade de Santo Agostinho, como é que essa misericórdia se realizou. É muito importante e agradeço se você ouvir este vídeo até o fim, deixar o seu like, compartilhar o vídeo. Aliás, se você compartilhar o vídeo, você já está colaborando para a difusão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Todos aqueles que fizerem esse pequeno gesto, um clique, já receberão as orações dos voluntários da campanha. São 18 mil terços por ano que os voluntários rezam por você. Basta você fazer essa pequena coisa que é um clique. E melhor, claro, é você inscrever-se no canal para que muita gente possa também. O que tem então Santo Agostinho a ver com o Sagrado Coração de Jesus? Eu me pus essa pergunta e fui buscar a vida dele e encontrei uma coisa absolutamente extraordinária, porque ele foi o exemplo de quem aceitou e viveu a misericórdia exatamente como Santa Margarida Maria fala do Sagrado Coração de Jesus. É isso que eu vou explicar, porque é realmente uma vida extraordinária. Santo Agostinho, ele ficou famoso na história da Igreja por sua conversão, primeiro e depois livros que ele escreveu. Ele se converteu, ele era um homem muito liberal de modos, inclusive chegou a ter um filho fora do casamento. Era realmente uma pessoa que não seguia nada as leis da moral da Igreja. E ele tinha um fundo de desejo de buscar a verdade. E ele então ouviu falar de Santo Ambrósio, um outro grande santo. Atenção, nós estamos falando de que período? Nós estamos falando de Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele nasceu em 354 e morreu em 430. Era exatamente o momento em que o Império Romano do Ocidente estava caindo, e o Império Romano estava caindo, e a invasão dos bárbaros. Inclusive, uma das últimas coisas que foi, quando ele morreu, os bárbaros invadiram a cidade dele, em Hipona. Ele era bispo já, foi levado ao cargo de bispo. Hoje é uma cidade na Algéria. Bom, o que acontece? Ele se converteu, e ele, na sua conversão, que é um dos livros dele, chamado Confissões, ele conta como foi a conversão dele. E aí se vê bem
como ele entendeu perfeitamente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, falar da misericórdia é muito difícil, porque é uma palavra muito conspurcada. Eu não sei se é mais conspurcada a palavra misericórdia ou a palavra amor. Quem fala em amor hoje já não entende mais o que é a verdadeira noção de amor. Amor, bom, misericórdia é a mesma coisa. Ninguém mais tem a noção verdadeira da misericórdia de Deus, a misericórdia que vem de Deus. Miserere, que significa já a palavra miserere. Miserere significa compaixão de, ter compaixão de, ter preocupação, ter zelo, ter desprender-se e ajudar-se, ajudar o outro, compaixão, ter paixão com. Miserere Deus, até tem os salmos todos famosos, miserere Deus, que vai pedindo a misericórdia de Deus. Então, a noção de misericórdia, ela envolve, segundo a doutrina católica, eu estou sempre seguindo aqui os ensinamentos tradicionais da Igreja Católica, não sou eu que estou dizendo. No Spasa Calpe está bem explicado como é que a misericórdia de Deus consiste em 3 coisas, que nós vamos aplicar depois a Santo Agostinho. Primeiro, Deus tolera durante muito tempo os pecadores para que se convertam, dando graças sobrenaturais. Então, o primeiro elemento da misericórdia é uma paciência de Deus para os pecadores. Deus tem muita paciência e Ele espera a conversão. Deus poderia fazer diferente. Deus poderia fazer como nós, homens, às vezes temos a tendência. Fez o mal, pronto, rompe relações, acaba com isso. Não é assim. Deus tem uma paciência. Bom, segundo elemento da misericórdia é chamar de 1000 modos misteriosos, com inspirações à conversão. Então, segundo elemento é Deus chamando a conversão, quer dizer, Deus tem paciência e chama na voz da consciência a conversão. Terceiro elemento da misericórdia, pela doutrina dos padres da Igreja, é o perdão e admitir os pecadores na sua glória. Então, vamos guardar esses 3 conceitos, que é paciência, graças de conversão e perdão. Isso são os 3 componentes da misericórdia. Agora, como foi com Santo Agostinho? Paciência. Deus teve paciência com Santo Agostinho. Santo Agostinho teve uma vida tão ruim que a mãe dele, Santa Mônica, não parava de chorar. E conta-se a história de que ela foi falar com o bispo, não se sabe bem o nome do bispo, e disse ao bispo: o que eu faço para converter o meu filho? E o bispo disse: tenha paciência, porque Deus, vendo tantas lágrimas de uma mãe, jamais poderá não atender. Aí a gente vê também, um outro aspecto colateral, as lágrimas de uma mãe santa. Uma mãe santa pode mudar o mundo. E foi o que São Pio X, aliás, disse: dai-me mães santas e eu mudaria o mundo. Então, a gente vê agora na vida de Santo Agostinho, ele escreveu Confissões, e nas Confissões ele mostra exatamente as 3 coisas: a paciência de Deus com ele, depois o orgulho dele quebrado, recebendo graças, a consciência chamando, dizendo: venha até mim e se converta, e depois o arrependimento, a confissão e o perdão. Então, ele que era um homem perdido completamente, cheio de pecados de carne, mas ainda não tinha o fundo da alma dele destruído, ele se converteu e se transformou num dos maiores santos da história da Igreja. Agora aqui fica uma lição:
Será que nós também não podemos tomar isso como exemplo? Santo Agostinho não pode ser um exemplo para cada um de nós? Eu não sou Santo Agostinho, não. Eu creio que todos nós temos um Agostinho dentro de nós. E até o padre Tiamertot diz que, falando da misericórdia, ele diz, se não fosse a misericórdia, não haveria Santo Agostinho, não haveria São Pedro. São Pedro foi exemplo da misericórdia, né? Mas que acaba em conversão. E a Santa Maria Madalena. Se poderia citar inúmeros exemplos. Então, todos nós temos dentro de nós um Agostinho, quer dizer, um pecador, ou uma Madalena, uma pecadora. E nós deveríamos mesmo, com muita insistência, agarrarmos no Sagrado Coração de Jesus. Não é só simplesmente, eu sou devoto, não. Agarrarmos no coração de Jesus e no coração de Maria. Porque nosso Senhor Jesus Cristo tem uma misericórdia tão grande que é infinita, porque é de Deus. Mas ele pôs Nossa Senhora ao nosso alcance no Imaculado Coração de Maria. E quando a gente vê o coração de Maria, a gente deve pensar que o coração de Maria é aquele coração que vai um pouco além da misericórdia do Filho. Porque o Filho é Deus, então ele tem que guardar justiça. Mas Nossa Senhora, ela às vezes passa um pouco, nesse sentido que eu quero dizer, passa um pouco a justiça e vai e faz mais atos de misericórdia. Pense na misericórdia. Os dois estão aí esperando que você recorra à misericórdia, ao arrependimento, à conversão. Essa é a lição que eu creio que nós devíamos guardar da vida e mostrar como o segredo da santidade de Santo Agostinho, como de Santa Maria Madalena, como de São Pedro, é a confiança na misericórdia de Deus. Eu termino com algumas frases para ver como é que é o espírito de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele escreve com muita densidade os livros dele. O segundo livro dele, que eu não mencionei, é Cidade de Deus, Cidade do Homem. São dois livros magistrais, que se você tiver tempo para ler, leia também, faz muito bem a leitura. Ele tem alguns pensamentos aqui que me ajudam a compor o espírito dele dentro do que eu acabo de dizer. A conversão dele. Primeira frase: para quem ama Jesus, a própria dor consola. Olha que coisa interessante. Quando a gente ama nosso Senhor Jesus Cristo, a dor consola. A gente não sofre, não foge da cruz. A dor consola, porque nós vemos que o homem das dores foi nosso Senhor Jesus Cristo. Um belo pensamento. Segundo, somente serás agradável a Deus quando Deus te for agradável. Santo Agostinho, ele é muito conciso. As palavras dele são fortes e muito concisas. Então, a ideia que fica é: se você for agradável a Deus, serás agradável a Deus quando Deus te for agradável. Quer dizer, você será... Deus agradará você quando você recorrer a Ele. Então, é um jogo de palavras que, resumindo, diz: se você recorrer a Deus com confiança, com humildade, com amor, Deus terá o mesmo amor para você. Outro pensamento: amando a Deus, nos tornamos divinos. Olha que palavra. Amando o mundo, nos tornamos mundanos. Depois, é uma lei da justiça retribuir o que recebeu. Claro, a justiça exatamente é dar aquilo que a gente merece. Deus nos deu o que somos, devolvamos-lhe todo o nosso ser. Então, há uma lei da justiça aqui que é o seguinte: aqui a gente vê a ideia de um coração arrependido, como de Santo Agostinho.
ele recebeu a graça de Deus, nós temos a vida da graça, a vida natural, a vida física, mas também a vida da graça. Nós temos que retribuir isso a Deus, não sermos injustos, ingratos. E depois, outra frase: se Deus é o bem supremo do homem, viver bem não pode consistir em outra coisa que em amá-lo com toda a nossa mente e alma. Veja, esses pensamentos ajudam um pouquinho a mostrar o que é um santo. E essa santidade está ao alcance de cada um de nós. Mas eu não sou santo, não penso em ser santo. Penso em ser santo, porque você tem muitos exemplos. Santa Teresinha, que é uma outra forma de santidade e que mostra que a santidade é para todo mundo. A santidade não é uma coisa para os outros, a santidade é para cada um de nós. Fica então essa lição, que eles lhe abençoem sempre e que Santo Agostinho seja aquele que nos mostre o caminho para chegar ao Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigado por ouvir esse vídeo. Compartilhe. Se você é novo no canal, se inscreva e participe desta grande missão de renovar o Brasil através da devoção ao Sagrado Coração de Jesus.